Israel estava adormecido, um povo escolhido, agora escravo de si mesmo. As vozes que um dia ouviram o trovão do Sinai, hoje se calavam sob o peso da opressão. Os campos estavam vazios e a fé esquecida. Mas mesmo quando o silêncio toma conta da terra, Deus ainda fala. E foi ali, entre colinas esquecidas e corações cansados, que o céu decidiu agir. Nasceria um menino, separado desde o ventre, chamado não apenas para viver, mas para libertar. Zorá, uma pequena cidade cercada de colinas, foi o palco do impossível. Ali, uma mulher estéril ouviu uma voz do céu. Eis que conceberás e terás um filho. O cenário se abre em meio a uma nação espiritualmente adormecida. Israel, que outrora ouvira a voz do Altíssimo ressoar do Sinai, agora gemia sob o peso da opressão filisteia. Nas aldeias, os campos pareciam silenciosos, não apenas pela força dos inimigos, mas pela ausência da fé. Ainda assim, nas sombras dessa apostasia, existiam corações que não se curvaram, famílias que, mesmo cansadas, dobravam os joelhos e sussurravam orações pedindo libertação. A cada estação que passava, a esperança parecia se apagar, mas no silêncio do céu, Deus preparava um plano. Em meio à dor e à aparente demora divina, nasceria uma promessa, um libertador, um homem separado desde o ventre para quebrar as correntes que escravizavam Israel. E foi na pequena cidade de Zorá que a história começou a pulsar com o sopro da providência. Zorá, debruçada sobre as colinas que observavam a planície filisteia, abrigava uma casa fiel. Nela vivia Manoá e sua esposa, um casal da tribo de Dan, marcados pela fé em tempos de infidelidade. A mulher era estéril, e o silêncio de seu lar era quebrado apenas pelo som do vento que atravessava as oliveiras. Mas certo dia, a presença divina rompeu aquele silêncio. O anjo do Senhor apareceu diante dela, e com voz serena anunciou: Eis que conceberás e terás um filho. O brilho da glória celestial cercava o mensageiro, enquanto ele acrescentava: Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho, ou bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre. Assim, a mulher que antes carregava o peso da esterilidade, agora carregava a promessa viva do Deus de Israel. Com o coração em chamas e os olhos marejados, a mulher correu até o marido, contando-lhe cada detalhe da visão. Manoá, tomado por temor e reverência, orou: Rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu. O anjo retornou resplandecente e Manoá se prostrou diante dele, perguntando: Qual será o modo de viver e serviço do menino? A resposta veio firme e sagrada: De tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede da vide não comerá. Nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. A mensagem era clara. O nascimento daquela criança era mais que um milagre. Era um chamado à santidade. Na penumbra da tenda, o casal compreendia o peso do que Deus lhes confiava. Aquele menino não seria apenas seu filho. Seria um instrumento nas mãos do Todo-Poderoso. Por isso, cada gesto, cada escolha, cada refeição deveria refletir o compromisso com o voto de consagração. O anjo havia dito: Nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. E assim Manoá e sua esposa entenderam que, antes de formar um guerreiro, Deus estava moldando pais obedientes. Porque a fé que gera libertadores começa no lar, e a vitória de Sansão seria forjada primeiro na disciplina e na pureza daqueles que o criaram. Mas a mensagem celestial não se limitava ao nascimento de um libertador. Ela ecoava como um alerta a todas as gerações. A mulher de Manoá foi instruída a dominar seus apetites e desejos, pois o destino do filho dependeria também de sua temperança. O anjo havia deixado claro: a mãe deveria ser governada pelos princípios de Deus, praticando a renúncia e a sobriedade. Que assim como ela, todos os pais estavam incluídos nessa sagrada responsabilidade, porque os filhos herdariam não apenas o nome e o sangue, mas também as paixões e fraquezas de seus pais. Pais são responsáveis não somente pelas paixões violentas e apetites pervertidos dos filhos, mas também pelas enfermidades de milhares que nascem mudos, cegos, doentes ou idiotas. O destino de Israel e de cada geração
começa com o caráter que se cultiva dentro de casa. Na quietude da casa de Manoá, as palavras do anjo ecoavam como um chamado divino. Que faremos pelo filho que nos nascerá? Essa pergunta, nascida do coração de um pai temente a Deus, deveria ressoar em cada lar, em cada geração. Porque não basta dar aos filhos o dom da vida. É preciso moldar-lhes o caráter. As influências que cercam a mãe antes mesmo do nascimento são sementes invisíveis que germinam no destino da criança. O céu havia falado 2 vezes, com clareza e solenidade, para mostrar o quanto esse tema é sagrado diante do Criador. A história de Sansão começava antes mesmo de seu primeiro suspiro, e cada escolha dos pais seria um tijolo na construção de sua missão. O futuro libertador de Israel estava sendo formado não nas armas ou nas batalhas, mas no ventre de uma mulher que aprendeu a obedecer. Mas não bastava que Sansão herdasse uma boa disposição física ou espiritual. Ele precisava ser educado, guiado, moldado. Desde a infância, Deus havia determinado que fosse instruído na temperança e no domínio próprio. Aquele que libertaria Israel precisava primeiro aprender a governar a si mesmo. Devia ser nazireu, consagrado, separado para o serviço divino, abstendo-se de tudo o que pudesse enfraquecer corpo ou alma. As lições de renúncia deveriam ser ensinadas antes mesmo que soubesse falar, para que a pureza fosse parte de sua natureza. Cada gesto, cada refeição, cada pensamento deveria apontar para a consagração total, porque a verdadeira força não viria dos músculos, mas da obediência. O poder de Sansão nasceria da fidelidade, e sua queda viria um dia da negligência a esse mesmo princípio. A proibição do anjo, de toda coisa imunda se guardará, não era um capricho ritual, mas um princípio de vida. A distinção entre o puro e o impuro, entre o que edifica e o que corrompe, era a base da saúde e da longevidade do povo escolhido. Durante séculos, a obediência a esses princípios preservara o vigor dos filhos de Abraão, tornando-os um testemunho vivo da sabedoria divina. A temperança verdadeira vai além da abstinência do vinho. Ela abrange o controle dos desejos, o equilíbrio do corpo e da mente, a submissão do apetite à razão, como se instruísse as gerações futuras. Poucos compreendem o quanto seus hábitos alimentares influenciam sua saúde, caráter e destino eterno. O corpo, criado como templo do espírito, deve servir à mente e não dominá-la. Essa seria a lição que Sansão deveria aprender, e a que Israel tantas vezes se esquecera de guardar. O tempo passou, e a promessa celestial cumpriu-se com exatidão. Nasceu o menino, e seu nome foi chamado Sansão, o pequeno sol, um símbolo da esperança que voltava a brilhar sobre Israel. A cada dia, crescia em estatura e vigor, e era evidente que o Espírito do Senhor o movia de maneira especial. Seu corpo possuía uma força incomum, mas seus pais sabiam que esse poder não vinha dos músculos, e sim da consagração. O cabelo não cortado era o sinal visível de um voto invisível. Ele pertencia a Deus. Aquele dom, porém, exigia pureza, fidelidade e disciplina. E se Sansão houvesse guardado essas 3 chaves, sua vida seria lembrada como um cântico de vitória. Mas a força física que deslumbrava o povo logo se tornaria uma fraqueza espiritual. As amizades erradas e os encantos do mundo filisteu fariam vacilar aquele que fora chamado para libertar Israel. A cidade de Zorá, tão próxima das terras dos filisteus, foi o cenário da primeira queda. Entre visitas e conversas, Sansão foi sendo seduzido pela convivência com os inimigos de seu povo. A curiosidade virou afeição, e a afeição transformou-se em paixão. Uma jovem de Timnate capturou-lhe os olhos e, com eles, o coração. Ele desejou tomá-la por esposa, e nada parecia convencê-lo do contrário. Seus pais, temendo pela aliança com o mundo pagão, suplicaram-lhe que reconsiderasse. Mas Sansão respondeu apenas: "Ela agrada aos meus olhos." Juízes 14:3. Assim, o homem que deveria ver espiritualmente passou a andar guiado pela visão carnal. O voto de Nazireu que o distinguia foi enfraquecido pela busca do prazer. O casamento realizou-se, e com ele começou a sutil queda de um herói antes mesmo de sua primeira batalha. Era o tempo de sua juventude, quando a energia e o propósito deveriam convergir para a missão que Deus lhe confiara. Mas ao invés de lutar pelas promessas do céu, Sansão cedeu ao fascínio dos olhos.
No auge da força, ele se tornou fraco em discernimento. Não buscou saber se sua escolha agradava ao Senhor, nem se o uniria ou afastaria de sua vocação. E como tantos depois dele, acreditou que podia conciliar o amor ao mundo com o chamado divino. A Escritura diz: a todos os que em primeiro lugar procuram honrá-lo, Deus prometeu sabedoria. Mas não há promessa àqueles que se inclinam a agradar a si mesmos. Provérbios 3:6. No silêncio do céu, os anjos contemplavam com pesar. Aquele que fora chamado para vencer os inimigos de Israel estava aos poucos tornando-se amigo deles. E quantos ainda hoje repetem a mesma história? Quantos se deixam guiar pelo que agrada aos olhos, esquecendo o que alimenta o espírito? Quantos casamentos são formados sem oração, sem conselho, sem buscar a vontade de Deus? Lares que nascem da emoção e não da fé tornam-se prisões em vez de santuários. Satanás sabe disso e trabalha para unir o coração dos filhos de Deus aos seus súditos, para enfraquecer a luz e misturá-la às trevas. Por isso a palavra adverte com força: que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? 2 Coríntios 6,15. Cada escolha feita fora do altar da obediência é uma porta aberta à ruína espiritual. Sansão aprenderia a duras penas que os olhos que não buscam a Deus acabam levando o homem à cegueira da alma. A festa nupcial, que deveria ser o início de alegria, tornou-se o palco da ruína de Sansão. Entre risos e taças erguidas, ele se viu cercado pelos inimigos do Deus de Israel. As músicas, as conversas e os costumes daqueles homens ímpios o envolveram como teias invisíveis. É impossível conviver longamente com o mundo sem absorver parte de sua atmosfera. A convivência com os que não temem a Deus enfraquece o discernimento, adormece a vigilância e suaviza o senso do sagrado. O tempo gasto em tais companhias é mais que perdido, é perigoso. As muralhas dos princípios começam a ceder, palavra após palavra, gesto após gesto, até que a alma outrora firme se torna vulnerável. Naquele banquete, o libertador de Israel dava seus primeiros passos rumo à servidão interior. A força que o tornara temido não podia protegê-lo de sua própria imprudência. Mas antes mesmo de terminar a festa, a tragédia o alcançou. A mulher por quem Sansão desafiara o mandado divino revelou-se traidora. Sob pressão dos filisteus, revelou-lhes o segredo do enigma que ele havia proposto. Quando a verdade veio à tona, Sansão, tomado de ira e vergonha, abandonou-a e voltou para Zorá. Porém, o tempo esfriou sua cólera, e ele decidiu retornar, talvez movido por amor, talvez por orgulho. Mas o que encontrou foi devastador. Sua esposa fora dada a outro homem. A humilhação se transformou em fúria, e ele vingou-se incendiando os campos, as vinhas e as searas dos filisteus. A vingança, porém, gerou uma nova tragédia. Sua esposa e o pai dela foram mortos em retaliação. Assim, o ciclo de violência se acendeu, e o dom que Deus lhe dera para libertar seu povo começou a ser consumido pela chama da vingança pessoal. Sansão já havia demonstrado a força sobrenatural que o distinguia, matara sozinho um leão novo e 30 homens de Asquelon. Mas agora, inflamado pela dor e pelo ódio, feriu os filisteus com grande ferimento, Juízes 15:8. Exausto e perseguido, buscou refúgio na rocha de Etã, uma fortaleza natural nas montanhas de Judá. Contudo, o que esperava como abrigo, encontrou como traição. Os próprios homens de Judá, aterrorizados pelos filisteus, subiram até ele, não para lutar ao seu lado, mas para entregá-lo. 3.000 israelitas, desarmados e envergonhados, foram negociar com o homem que Deus levantara como seu libertador. Sansão consentiu em ser preso, pedindo apenas que não o atacassem. Deixou-se amarrar com 2 cordas novas e foi conduzido como prisioneiro entre risos e cânticos de vitória dos inimigos. Mas o Deus de Israel ainda não havia retirado sua mão. Quando os filisteus o cercaram jubilosos, o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. Juízes 15:14. As cordas se romperam como fios queimados, e Sansão, tomado por uma força divina, apanhou a primeira coisa que encontrou, a queixada de um jumento, e com ela feriu 1.000 homens, até que o campo se cobriu de corpos e silêncio. Aquele dia poderia ter sido o início da libertação de Israel se o povo houvesse se erguido ao lado de seu juiz. Mas estavam espiritualmente abatidos, acostumados à servidão,
e preferiram a paz covarde à luta pela liberdade. Deus lhes dera a vitória nas mãos, mas eles não quiseram empunhá-la. Assim o libertador permaneceu só, e Israel continuou escravizado, não por falta de poder divino, mas por falta de fé e coragem para obedecer. A noite silenciosa de Gaza foi quebrada pelo som abafado dos passos de soldados, preparando-se para o ataque. Dentro da cidade, acreditavam ter capturado o homem que por tanto tempo fora o terror da Filístia. Sansão, o juiz de Israel, repousava na casa de uma prostituta, preso não por correntes, mas pelos próprios desejos que o afastavam de Deus. Ele não percebia que a força que o sustentava vinha do Espírito do Senhor, e não de sua própria coragem. Quando despertou no meio da noite, a voz da consciência o acusou com dureza. Lembrou-se de seus votos de Nazireu, dos dias de consagração e pureza, e sentiu o peso do pecado que o separava do seu propósito divino. No entanto, a misericórdia de Deus ainda o acompanhava. Num ato sobre-humano, arrancou os portões maciços da cidade, com suas ombreiras e trancas, e os carregou até o alto de um monte diante de Hebron, uma demonstração de poder que fez os filisteus tremerem. Mas mesmo esse milagre não o trouxe de volta ao caminho da obediência. Sansão, agora acostumado à vitória fácil e à indulgência, caminhava cada vez mais próximo do abismo. Voltou-se outra vez para os prazeres que corrompem o coração. Em um vale tranquilo chamado Soreque, encontrou Dálila, uma mulher de beleza cativante, mas de intenções sombrias. O nome dela, uma consumidora, já era um presságio do que viria. O vale era fértil, repleto de vinhas e de tentações. Ali, onde deveria manter sua consagração, Sansão cedeu novamente. Seu voto de Nazireu, que proibia o vinho e o corte do cabelo, estava sendo lentamente desprezado. Cada passo que dava em direção a Dalila era um passo mais longe da presença de Deus. Os filisteus, atentos aos movimentos de seu inimigo, viram naquela nova paixão uma oportunidade de ouro. Sabiam que não poderiam vencê-lo pela força, mas talvez o coração do homem mais forte de Israel fosse seu ponto mais fraco. Enviaram uma comitiva de líderes das 5 províncias filisteias até Soreque. Ofereceram a Dalila uma soma enorme de prata em troca de uma única informação: o segredo da força de Sansão. Assim, iniciou-se o jogo perigoso da sedução e da traição. Enquanto Dalila o envolvia com palavras suaves e olhares encantadores, os filisteus aguardavam nas sombras, prontos para agir no momento certo. Sansão, cego pela paixão, não percebia que estava cercado, não por exércitos, mas por seus próprios desejos. Essa é a história de muitos que, como Sansão, foram chamados para um grande propósito, mas se deixaram conduzir por impulsos passageiros. Um só passo fora da vontade de Deus pode parecer pequeno, mas abre o caminho para a ruína. Sansão acreditava que sempre poderia se livrar, que a força divina estaria disponível a qualquer momento, como antes. Contudo, o poder do Espírito não habita em corações divididos. O homem que levantou os portões de Gaza agora caminhava rumo à prisão de sua própria escolha. E o inimigo, paciente e astuto, apenas esperava o momento em que a força do herói de Israel se transformaria em fraqueza diante de uma mulher consumida por ambição. Dalila, envolta em sedução e falsidade, tecia com paciência o laço que prenderia o homem mais forte de Israel. Com palavras suaves e olhares envolventes, insistia dia após dia: "Dize-me, Sansão, em que consiste a tua grande força?" Ele, desconfiado, respondia com mentiras, divertindo-se em enganar a mulher que o encantava. Mas cada tentativa frustrada revelava mais claramente a traição dela, pois sempre que Dalila punha à prova suas palavras, os filisteus surgiam, preparados para atacá-lo. 3 vezes ele escapou e 3 vezes ela o acusou. "Como dirás, tenho-te amor se o teu coração não está comigo?" A insistência da mulher era implacável, e Sansão, seduzido e cego pelo afeto enganoso, brincava com o perigo, acreditando que sempre poderia se libertar. Assim, o guerreiro que derrubara portões e exércitos começou a perder a batalha dentro de si. A guerra entre a paixão e a fidelidade. Dia após dia, Dalila o importunava, até que sua alma se angustiou até a morte. E então, exausto e rendido, revelou o segredo que jamais deveria ser dito: "Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe."
Nesse instante, Dalila viu diante de si a chave de toda a força que temia e desejava. Mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo com urgência: Subi ainda esta vez, porque agora me declarou todo o seu coração. Enquanto Sansão dormia em seu colo, ela cortou-lhe as grossas tranças, símbolo de sua consagração e do poder do Espírito de Deus em sua vida. Ao acordar, ouviu novamente o grito: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele se levantou, confiante em suas antigas vitórias, mas desta vez seus braços estavam fracos, e o texto declara com tristeza: Não sabia ele que o Senhor se tinha retirado dele. Cego e acorrentado, o antigo juiz de Israel foi levado a Gaza, a mesma cidade cujos portões um dia arrancara com as próprias mãos. Agora, privado da visão da liberdade e da honra, Sansão se tornara o símbolo da queda de um homem que trocou sua aliança divina por um momento de prazer. O herói se transformou em escravo, condenado a girar a mó no cárcere como um animal. Mas no silêncio da dor, algo começou a mudar. Seu coração se quebrantou diante de Deus, e nas lágrimas do arrependimento, Sansão reencontrou o caminho da fé. Enquanto o cabelo voltava a crescer, também a comunhão com o Senhor era lentamente restaurada. O homem que havia conhecido a força pela presunção, agora aprenderia o poder da dependência. Os filisteus, cheios de orgulho, atribuíram sua vitória ao deus Dagon. Reuniram-se em um grande templo para celebrar. Entre risos, música e sacrifícios, o nome de Sansão foi trazido como troféu da humilhação de Israel. Cego, ele foi conduzido ao centro da festa, zombado pelos príncipes e pela multidão. Mas ali, entre as colunas do templo, algo resplandecia em seu semblante. A fé havia renascido. Apoiado nas estruturas que sustentavam o edifício, Sansão ergueu uma última oração: Senhor Jeová, lembra-te de mim e fortalece-me só esta vez. E, com um último suspiro de coragem, clamou: Morra eu com os filisteus. O templo ruiu em meio a gritos e caos, e o homem que caíra por sua fraqueza encontrou redenção em seu sacrifício final. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Assim termina a história de Sansão, uma lição eterna de que a verdadeira força não está nos músculos, mas no coração que permanece fiel a Deus. Sob as ruínas do templo de Dagon, jaziam misturados o ídolo e seus adoradores, sacerdotes, guerreiros e nobres, todos sepultados sob o mesmo peso da destruição. E entre eles, repousava o corpo imenso daquele que um dia fora o mais temido de Israel. Sansão, o homem escolhido por Deus para começar a libertar seu povo, agora dormia o sono da morte. As notícias da tragédia se espalharam rapidamente, e os familiares de Sansão desceram das colinas silenciosamente, sem resistência, para recolher o corpo do herói caído. Com lágrimas e reverência, sepultaram-no entre Zorá e Estaol no túmulo de Manoá, seu pai. O eco de sua vida, marcada por força e fraqueza, vitória e queda, tornava-se agora uma advertência viva para todas as gerações. O propósito divino fora cumprido, mas o custo foi alto. Um homem chamado para a glória terminou sua missão entre as sombras da derrota. A vida de Sansão é um espelho das tragédias que nascem quando o dom divino é mal usado. A promessa de Deus se cumpriu sim, mas não como poderia ter sido. Se tivesse sido fiel, Sansão seria lembrado como o libertador triunfante de Israel, um símbolo de santidade e poder. Contudo, sua história se transformou em um lamento sobre as consequências da infidelidade. O homem que podia romper correntes de ferro foi vencido por correntes invisíveis, as da própria paixão. Fisicamente, foi o mais forte dos homens. Espiritualmente, um dos mais frágeis. Ele quebrou portões, mas não dominou o próprio coração. A força verdadeira a que sustenta o caráter não vem dos músculos, mas da obediência e da comunhão com Deus. Aquele que domina a si mesmo é mais poderoso do que aquele que conquista cidades inteiras. Desde o nascimento, Sansão fora alvo do cuidado de Deus. Cresceu sob promessas sagradas, cercado de oportunidades para ser um exemplo de pureza e vigor. Cada bênção que recebeu tinha um propósito: preparar o libertador de Israel. Mas ele trocou essa missão pela companhia dos ímpios e pelos prazeres momentâneos do pecado. O inimigo não precisou vencê-lo em batalha. Bastou desviá-lo pouco a pouco, até que sua força se tornasse fraqueza. Assim também acontece com muitos.
Começam firmes, mas se deixam seduzir por amizades, prazeres e caminhos que os afastam de Deus. Aquele que abandona o dever para seguir a própria vontade, cedo ou tarde, cairá. Mas os que permanecem no caminho do Senhor, mesmo quando provados, jamais serão desamparados, pois Deus é o escudo dos que nele confiam. Satanás ainda trabalha com a mesma sutileza com que enredou Sansão. Ele estuda cada fraqueza, procurando, através de pequenos desvios, dominar o coração por inteiro. Seu plano é simples: destruir os instrumentos que Deus deseja usar. Mas há esperança para todo aquele que busca, sinceramente, resistir ao mal. Nenhum homem precisa ser vencido, pois a força que vem do alto ainda está disponível. Anjos sobem e descem a escada que Jacó viu em visão, levando auxílio aos que oram e confiam. Deus não abandona os que caem, mas chama-os a se levantar, a lutar novamente, a recomeçar pela fé. A história de Sansão termina em tragédia, mas também em redenção. Um lembrete de que mesmo o mais fraco pode ser fortalecido e que o arrependimento sincero é o início de uma nova vitória diante do Senhor. E assim, a história de Sansão, o gigante em força e o menino em disciplina, é sepultada, deixando-nos uma pergunta eterna. Onde está o nosso voto? Onde está a consagração que nos separa do que apenas agrada aos olhos? Se esta reflexão tocou o seu coração e fez você pensar sobre a sua própria força e a sua própria fraqueza, eu convido você a se juntar à nossa comunidade. Deixe o seu like neste vídeo para que esta mensagem de poder e redenção alcance mais pessoas em busca de histórias que transformam. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder as próximas narrativas épicas que o céu nos deixou. E me diga, qual é a sua Dalila? Deixe nos comentários qual foi o princípio que Sansão quebrou que você mais tem dificuldade em guardar na sua vida. Agradeço imensamente por sua companhia e por sua atenção. Que a força da verdadeira obediência e o poder do arrependimento guiem o seu caminho